Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje eu recebo aqui Aislan Aguiar. Ele é especialista em ferramentas agronômicas da Yara Brasil. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Olá, Aislan, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Tudo bem, Erison? Obrigado você. Vamos falar um pouquinho de tecnologia hoje, né? Que é Bora lá. um tema super em pauta aí no agronegócio. Bom, queria que você falasse um pouquinho, começasse falando um pouquinho justamente sobre essa revolução tecnológica que a gente vem observando no agro aí ano a ano, né? Eh, de olho justamente em aumentar a produtividade e sustentabilidade no campo. Na sua visão, como a inovação já está impactando o campo? Ou seja, qual o cenário atual quando a gente hoje fala de tecnologia na lavoura? Primeiro, acho que vale a pena a gente resgatar, né, um pouco do contexto histórico ali, né, de como, na verdade, o avanço das tecnologias começaram a acontecer dentro da agricultura. Então, no século XX, né, na verdade, no início do século XX, a gente teve lá o surgimento da agricultura 1.0, que a gente chama, né? Então, ali começou-se a gente ter a substituição, né, dos trabalhos que até então eram feitos de forma manual. Então, né, o agricultor ia lá na lavoura com algumas ferramentas, né, manuais e fazia as operações ali de campo. Então, mexia na terra, mexia no solo, fazia semeadura e essas operações elas começaram a serem feitas a partir de então com o auxílio de animais. Então, animais ali, né, a gente começa a ver animais puxando implementos, né, equipamentos acoplados ali, né, ajustados ao uso de animais para fazer essa tração desses equipamentos, para a gente poder eh, começar a ter mais eficiência dentro dessas atividades. Um pouco mais para frente veio a agricultura 2.0. Então aí a gente intensificou ainda mais, né, esse processo de mecanização. Então a substituição começou, né, ter uma substituição dos animais por máquinas, realmente. Então ali começa a aparecer, né, os primeiros tratores, eh, os primeiros equipamentos um pouco mais automatizados, vamos dizer assim, né, a combustão e tudo mais, para poder ainda contribuir para a melhoria cada vez mais dessa eficiência. E um pouco para frente ainda, né, avançando na linha do tempo, a gente tem o surgimento aqui da agricultura 3.0, e que ali a gente já começa a ter uma melhoria ainda maior no âmbito de pesquisa, né, associado ali, por exemplo, com o sistema plantio direto, em que onde a gente vai ter, né, essa mudança de monocultura para poder realmente colocar rotações, né, ou melhor dizendo, rotação de culturas dentro da mesma área para a gente deixar a área como um todo mais produtiva. E aí começa também a aparecer novas tecnologias para a gente poder fazer a gestão de tudo isso. E que aí dá início à era que a gente vive, né, ainda hoje, da agricultura 4.0. E ali a gente vai começar a ver, né, uma preocupação muito maior com outras coisas que acontecem no ambiente produtivo. Por exemplo, pragas, doenças, né? E então a gente começa a ter essa preocupação de conseguir monitorar melhor esses outros fatores que interferem no processo produtivo, para que a gente faça uma melhor gestão e melhore a tomada de decisão. Então, Hoje então, Aislan, a gente está no 4.0, é isso? hoje a gente tá, eu diria que hoje a gente estaria numa fase de imigração, né? No 5.0 Alguns já. autores ainda já falam, né, e que a gente já estaria dentro do 5.0. Só que isso para a maioria dos casos e de modo geral ainda está pouco avançado, porque no 5.0 ali a gente passa de agricultura de precisão, que é o que a gente faz hoje, né? Então a gente tem monitoramento ali por sensores, drones, tecnologias que são já empregadas hoje, né, no agro, e, e a gente passaria a ter
uma lavoura de forma mais integrada, ou seja, a máquina lá e que fez a operação no campo, conectada com a internet no campo e ao mesmo tempo conectada com o sistema operacional lá no escritório da fazenda, enviando informações e contribuindo para a tomada de decisão dentro do escritório ou do gestor, que nem na fazenda ele está naquele momento. A gente está caminhando para esse modelo, A gente está então, né? caminhando para esse Mas modelo de 5.0. hoje a gente está nesse estágio, por exemplo, que até você falou, né? Dos sensores, Sim, dessa coleta de dados, né? De usar esses dados para melhorar a produtividade. A gente estaria nesse a gente estágio. estaria nesse estágio hoje. A gente encontra hoje, né, empresas, enfim, indústrias do agro um pouco mais avançadas no emprego dessas tecnologias, né, que já tem essa conectividade melhor Que entre si. inclusive tem crescido bastante, né? A agricultura de precisão é uma coisa que tem crescido muito, né? Sim. E aí a gente já começa a puxar também, né, nessa 5.0, a muito a questão do envolvimento da inteligência artificial, né, que hoje a gente está rodeado aí, né, por diversas ferramentas que fazem parte, inclusive, do nosso dia a dia já. E então a inteligência artificial entra como forma de agregar tudo que a gente já tem desenvolvido para poder ainda mais ser a gente conseguir ser mais eficiente, né, nessas tomadas de decisão e na administração como um todo Ela da vai informação. automatizando mais processos, né? E Inclusive de tomada de decisão, vai ficando mais preciso, né? exatamente. E até usando, né, como base de inteligência o conhecimento já adquirido, né? Então, é a chamada machine learning, né? Então, a própria inteligência artificial gera um autoconhecimento para que ela mesmo se retroalimente e aprenda, né, com tudo que a gente já tem ali, com esse ecossistema construído para poder eh, ah, ah, produzir exatamente informações mais assertivas para que a gente possa utilizá-las ali no nosso dia a dia e tomar a decisão de forma mais assertiva na ponta também. E você que tem essa experiência, né, de campo e tudo mais, como você vê o Brasil nessa adoção, né, dessa agricultura 4.0? O Brasil está abraçando essa ideia, está investindo nisso? De um modo geral, sim. A gente tem muitos setores, né? E aí vai muito a questão geográfica também envolvida, porque a gente depende muitas das vezes de conectividade, né? Então De uma infraestrutura a mesmo. gente depende de simplesmente ter internet naquela fazenda ou naquele conjunto agrícola, né? Para as pessoas realmente terem disponibilidade ou acesso a esse tipo de tecnologia e fazê-las funcionar como manda ali o script, né? Então, um dos pré-requisitos é esse, que muitas vezes a gente acaba não tendo essa infraestrutura ainda montada, né, dentro do nosso país e em muitas regiões. Mas, de um modo geral, isso está sendo, Estamos né, caminhando para isso. disseminado, inclusive, né, por parceiros nossos, né, revendas, canais de distribuição ali, cooperativas, né, então tem muita gente hoje não só focado mais em prover insumos, mas sim serviços atrelados aos insumos para que esses serviços possam, né, serem complementados e fazer a agricultura de precisão funcionar na prática. A Yara, ela investe constantemente no desenvolvimento de ferramentas digitais que apoiam a jornada do agricultor para o sucesso. Uhum, Uma dessas ferramentas é o Farm, né? uhum. Conta mais sobre o funcionamento dessa plataforma para a gente, seus diferenciais do mercado, para quem está em casa aí acompanhando a gente, saber como que funciona. O Farm ele é uma dessas ferramentas, né, que eu comentei, então, que surgiram lá, né, na agricultura 3.0, baseada no funcionamento de sensor e imagem de satélite, né? Então, as imagens de satélite a gente sabe, né, que são usadas aí desde os primórdios aí, né, inícios das primeiras guerras, né, que aconteceram, então ali para fins, né, de estratégia militar e tudo Sim. mais. Então, depois disso começou, né, a ter um emprego muito grande na agricultura.
justamente para poder, né, observar a área como um todo. Então, exatamente a gente fazer aquela visão de enxergar a nossa propriedade de É, cima. mapear território, né, Mapear até assim, território, principalmente, né, então, delimitar território, né, então, o que é meu, o que é seu, o que pertence a fulano, ciclano, enfim, sim. então, isso tem, contribuído muito nesse setor específico, né, dentro do agro. E aí, por sua vez, surge o Etfarm, que usa, né, o mesmo princípio ali da imagem de satélite. Então ele captura a imagem que eu mapeei lá da minha fazenda e eu tenho como atuante índices de vegetação, que são índices que vão me dar ali uma espécie de filtro. Então é como se eu apertasse o botão ali dentro e ao invés de eu ver a imagem verde ali, né, da minha área, eu começar a ver manchas diversas e que vão representar qual é a variabilidade real que está acontecendo na minha área. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um monitoramento constante dos talhões, né, dentro de uma propriedade ou dentro de várias propriedades ao mesmo tempo, com essas imagens sempre atualizadas de forma semanal. E aí, né, isso dá margem ali para a gente poder acompanhar até na forma de gestão e manejo da propriedade como um todo também. Então, a gente consegue ver manchas específicas que podem ter sido causadas, né, por pragas, doenças, e isso vai agregar ali pro produtor na ponta para poder fazer uma investigação, né, do que causou aquilo e da mesma forma também procurar a solução adequada para o problema que ele está enfrentando. E associado a esses índices de vegetação, o Etfarm ele tem 2 índices. Um deles é o NDVI, que é chamado, que outras plataformas que existem no mercado também trabalham com o mesmo índice, e tem o diferencial, e que é o chamado índice N-Sensor. Esse N-Sensor foi desenvolvido, né, pela própria Yara, e ele foi inserido dentro da plataforma do Etfarm para justamente a gente poder, a partir da análise, né, do quanto a cultura está se desenvolvendo, a gente conseguir formar um mapa de prescrição de adubo nitrogenado em taxa variável. Então, a gente trabalha com agricultura de precisão dentro da ferramenta do Etfarm, onde a gente consegue, né, prover esse mapa e o produtor, né, ele mesmo gerar esse arquivo, colocar na máquina que vai aplicar o fertilizante nitrogenado, e aí trazendo para dentro do nosso negócio, né, como provedora também de insumo, a gente tem uma associação muito forte aí do Etfarm com o produto Yarabela, que aí nas culturas de milho, trigo, cana, por exemplo, a gente consegue utilizar a ferramenta para a gente gerar a recomendação e, né, ponto a ponto ali a gente colocar a dose real desse fertilizante que vai ser necessário para o bom desenvolvimento da cultura e otimizar como um todo a aplicação. Então, a gente vai trabalhar dentro daqueles conceitos do 4C para a gente prover a quantidade certa no exato lugar ali que realmente precisa daquela quantidade em relação ao índice de vegetação existente. Então, a É plataforma como um raio-x da é como lavoura, um né? raio-x, É isso. exatamente isso. Eu lembro até que uma vez falando com o João Maçãs, que é um, um grande nome da Yara, uma vez ele disse para mim, ele falou para mim assim, o agrônomo é como um médico, né, da planta. E acho que o Atfarm acho que funciona um pouco como isso, né, como Sim, um raio-x sim, mesmo, né, sim, para falar, olha, aqui precisa de mais, aqui precisa de menos, né? exatamente. Ele vai Nesse otimizar a a aplicação, né? aplicação, essa é exatamente a palavra, é a otimização da aplicação do fertilizante nitrogenado. E aí isso nos dá, né, um impacto consequente em produtividade. Então é uma aplicação, né, que tá, eh que vai afetar diretamente a produtividade ali obtida. A gente tem, inclusive, diversos trabalhos realizados, né, com o nosso time de campo, desde
do Cerrado até o sul do país, dentro das culturas de milho e trigo, aonde a gente teve incremento de produtividade quando a gente usa a tecnologia do Etfarm associado com o Yarabela, para a gente, quando a gente compara, né, com uma fonte de nitrogênio normal, ou até mesmo quando a gente faz aplicação em dose fixa em toda a área, por exemplo. E me tira uma dúvida, até uma pergunta que eu posso estar errado, assim, mas você até falou que o produtor pode pegar essa imagem, né, e colocar diretamente no maquinário que vai fazer a aplicação desse insumo, Isso. né? Então, o próprio agricultor pode usar essas imagens para ir melhorando a aplicação na fazenda dele, na propriedade dele. Ele tem acesso Tem à ferramenta para fazer isso. Sim, ele tem acesso. Então, nosso time, né, de campo está capacitado para poder ajudar nesse processo todo, né, de como fazer, de como operar a ferramenta. E aí isso acontece dependendo do estágio, né, de desenvolvimento que a cultura se encontra. Então, para o milho, por exemplo, né, a gente tem uma demanda específica dentro de uma fase onde tem um requerimento maior dessa quantidade de nitrogênio a ser fornecido. Então, são nessas janelas, né, que pode ser usada a ferramenta para, através da imagem, processar esse mapa, né, e esse mapa ser levado lá para o equipamento dele que vai fazer a aplicação. E aí o pré-requisito é que ele tenha esse equipamento, né, Sim, no maquinário. Sem sim, ele, não é possível fazer. sim. Atenta à experiência do cliente, a Yara criou o Sistema de Recomendação de Nutrição de Plantas, uma ferramenta que apoia o time de campo da companhia para oferecer soluções personalizadas no uso de insumos para a lavoura. Conta um pouquinho mais sobre ela. Ela já apareceu aqui em outros episódios, mas é bom ouvir de um especialista, né? Sim, sim. Bom, o sistema de recomendações, ele vem para nos auxiliar a gente a fazer de forma mais ágil, né, o que todo agrônomo ali, né, nós como agrônomos precisamos fazer no nosso dia a dia quando a gente quer fornecer uma recomendação para o produtor, né. A gente aprende lá na faculdade de agronomia a fazer tudo na mão, né, então tem lá os livrinhos, né, os manuais de adubação ali, a gente consulta as tabelas e faz os cálculos, né, de cada nutriente, baseado na expectativa de produtividade ou na análise de solo que a gente tem na mão ali, o quanto de cada nutriente que a gente tem que ofertar. E depois a gente vai ver, né, dentro do mercado, dentro dos produtos que a gente tem, qual deles, né, exatamente se encaixa para a gente realmente colocar aquela quantidade em que a cultura, o solo está precisando, né. Então, Esse é o método na esse é o ponta do método lápis. tradicional, esse é o método que a gente aprende lá. As planilhas de Excel vieram, né, depois disso para poder, eh eh contribuir, facilitar, né, todo esse processo de cálculo. Tanto é que o sistema de recomendação, antigamente, ele era uma planilha de Excel, antes de se tornar realmente um sistema, uma plataforma digital, e a gente evoluiu, né, para essa plataforma. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Através de uma análise de solo inserida nele, a gente consegue processar essa recomendação. Então ele vai ler a análise de solo, interpretar para a gente, detectar ali o que está baixo ou não está tendo uma influência muito grande, né, ali no solo, e nos prover uma recomendação baseada com o nosso portfólio em questão. Então, o diferencial é exatamente esse, né? A ferramenta vai encaixar o nosso portfólio dentro do ciclo da cultura, englobando todas as fases, colocando exatamente a dose de cada produto e o produto a ser recomendado em cada uma delas, de acordo com uma demanda nutricional, né, que a gente define Ou ali seja, você tem internamente. um protocolo de adubação 100% personalizado, né, Exato. para aquele produtor, Para aquele né. produtor, para Então aquele caso específico, baseado como que está o solo dele naquele então, momento. é isso que é importante deixar claro, né, assim, tem uma análise de solo aí que é importante, que é Sim, ela que vai nortear a ferramenta para a ferramenta criar esse protocolo, né. exato. Ela que vai criar, né, internamente a demanda nutricional, eh,
para a gente realmente trabalhar ali dentro dos 4 Cs, oferecendo exatamente o que deve ser corrigido e o que está sendo demandado e que deve ser oferecido para a cultura completar o seu ciclo dentro de uma produtividade ali esperada, né, a ser atingida. Então, basicamente, esse é o processo, de realizar uma recomendação a partir da plataforma. E a plataforma ela leva em consideração outras variáveis, como por exemplo região, Sim. a variedade que está sendo plantada de um determinado cultivo, ela leva em consideração tudo isso? Sim, os materiais, né, as cultivares, as variedades ali, a gente tem hoje, né, uma cobertura muito maior do que a gente tinha antigamente ali, né, e com o tempo também a gente vem avançando sempre, né, parametrizando novos materiais dentro de cultura, sempre atualizando, né, então é uma ferramenta viva praticamente, né, que a gente dá essa gestão de suporte ali dentro. E ao mesmo tempo ela pega a tanto a análise de solo inserida, mais adequada ali, né, de acordo com cada material existente, cada exigência de cada cultura. E levando em conta também as regiões, né, então a gente tem como regra já, né, cada região já atua, né, com base em pesquisa dentro de cada manual, então cada região tem sua particularidade dentro de cada cultivo. A soja, por exemplo, né, lá do sul, ela não pode ser interpretada uma análise, né, quando você está falando da mesma cultura, porém em áreas e regiões diferentes, né, iguais, aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Então a plataforma leva tudo isso Tudo isso em em consideração. consideração para trabalhar dentro de cada particularidade Bom, existente. é um aliado poderosíssimo do time agronômico, né. Com certeza. É o sonho de quem está na faculdade, né. Exato. Gerar um protocolo desse personalizado, né, já levando em conta todas essas variáveis, né. Isso aí. Bom, a Yara mantém, uma série de soluções digitais que são internas também, né, Uhum. para o time interno, para atender demandas do mercado. Uma delas é o Yara Hive, uma plataforma que colhe dados da lavoura e transforma isso em conhecimento para o mercado. Eu queria que você explicasse um pouco como que ela faz isso, né, e como isso se integra às demais soluções digitais da companhia. O Yara Hive ele surge, né, para a gente, melhorar mais essa capacidade tanto de a gente armazenar as informações dentro de casa, né, quanto a gente poder trabalhar essas informações também. Então, veio ali também, né, substituindo planilhas de Excel, documentos como PowerPoint, enfim, a algo que era até então feito, né, de forma mais operacional individualizado, sendo consolidado tudo dentro de uma plataforma que hoje ela é global. Então, várias regiões, não só o Brasil, têm aderência a essa plataforma. E aí o objetivo é nada mais que a gente, com as informações agronômicas, né, coletadas a campo ali, serem inseridas nela para que a gente possa, trabalhar essas informações para gerar nossa própria inteligência. Então, né, ela vai se comunicar ali com o sistema de recomendação, né, que a gente já falou. Então, quando eu gero uma recomendação, eu apresento um relatório lá para o produtor, eu posso ter um comparativo do nosso tratamento, por exemplo, com o que ele já faz atualmente. E muito desse resultado, né, do quanto a gente consegue incrementar em produtividade com o nosso tratamento frente ao dele, vem muito dessa base de dados aqui que essa plataforma nos ajuda a consolidar e trabalhar. Isso cada vez mais, né, vai estar amplamente conectado e servindo como base realmente para a gente criar essa inteligência interna. É o time de campo, então, que alimenta O essa time de plataforma o campo tempo alimenta. todo, né. Você falou até Sim, que ela é global, né. sim. Então, assim, no mundo todo, o time de campo vai alimentando ali, trazendo dados, e essa plataforma vai processando esses dados para melhorar realmente a eficiência, né, do que a Yara oferece, né. Isso. Porque isso vai impactar, eu acredito, vários departamentos, várias áreas.
de perda dessas informações, porque tem todo um trabalho, um custo envolvido ali por trás também, né, das pessoas, de se criar uma lavoura a Sim. campo e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente, né, do time agronômico e outros departamentos também consumirem essas informações para que para que realmente isso, eh, seja gerado a inteligência associada ao desenvolvimento de outras coisas, né. Como exemplo, a gente teve recente, né, o lançamento de, produtos do nosso portfólio, como o Yaramila Inova Plus, o Yarabasa Ideal Plus, o Yaramila Praticale, que veio desse conjunto todo, né, de informações trazidas não só pelo Yara Hive, mas por várias soluções, né, que a gente tem atualmente, para poder realmente nos alertar, ó, em determinada região a gente tem, né, uma deficiência de algum nutriente que acendeu, né, ali o alerta para que a gente, lógico, né, tomando por base também outros fatores e outras informações de mercado, né, mas isso nos ajudou a desenvolver esses produtos que hoje já estão no É mercado. como se fosse acende uma luzinha amarela ali falando: "Ó, dá para melhorar aqui. Exato. Vamos melhorar aqui, porque dá para melhorar, dá para fazer algo mais", né. Ou até mesmo diferente do que já Sim, existe. ou diferente do que já existe. É, e é muito interessante porque é uma ferramenta que eu acho que é muito boa para mapear o mercado, né, também, assim, para você ver assim: "Olha, o que que a gente pode fazer para oferecer mais para o mercado, né, para Uhum. oferecer algo melhor, né". Sim, com Para o certeza. mercado. Acho isso bem interessante. Com um portfólio robusto de soluções como essas que a gente já citou aqui, né, pautadas pelas necessidades do mercado, a Yara otimiza toda a jornada do agricultor, né, e impacta toda a cadeia produtiva. Como o uso dessas tecnologias potencializa o sucesso do agronegócio brasileiro hoje? O Erisson, eu diria que, um dos pontos principais ali, né, é a eficiência. Então, né, como a gente já disse, tanto com o sistema de recomendação, o próprio Farm, né, tudo contribui para que a gente cada vez mais melhore a eficiência tanto dos nossos produtos, né, e até mesmo da cultura em si, da planta como um todo. Então a gente oferece produto certo, é capaz, né, de oferecer o produto certo no momento certo, em que a cultura vai precisar dele, através de uma recomendação bem diagnosticada, bem feita, e bem personalizada. E, e os produtos, por sua vez, né, combinados com as soluções digitais, eh, eles, conseguem ainda mais melhorar a eficiência por conta de fontes solúveis e que a gente já trabalha, né. Então a gente vai potencializar a planta a utilizar melhor esse insumo que a gente está colocando e, ao mesmo tempo, né, contribuir para o aumento de produtividade. Então eu diria que esses são os 2 pilares, de impacto maior, É assim. uma inteligência, né, eu acho que eu posso chamar, assim, uma inteligência de dados, talvez uma inteligência de De informações que informações, de sim. informações que trabalham, né, a favor de uma eficiência produtiva, né. Sim. Para o produtor lá na ponta conseguir ter mais eficiência com o uso desses insumos. Seria como se ele conseguisse tirar o melhor Uhum. dos insumos, né, Exato. daquele investimento que ele fez. Ele fez um investimento em fertilizantes de alta eficiência como os da Yara, Sim, e ele conseguir tirar o melhor deles, né. Então são sim. ferramentas que apoiam nisso, né, Exatamente. nesse sentido. E, obviamente, que tudo isso tem um impacto direto em sustentabilidade, que é um tema que a gente tem que falar no agronegócio, é muito importante, né? Na sua visão, como o uso dessas ferramentas vai se alinhar com a estratégia da Yara de cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza? Acho que a gente pode pegar um gancho, né, em toda essa questão da pergunta anterior que você me fez, tanto da eficiência, né, quanto da questão da gente aumentar a produtividade. Então, se a gente melhora
a produtividade, a gente tem um impacto direto no meio ambiente. Isso não exige, né, que eu, como produtor lá, eu saia atrás de novas áreas para poder produzir mais, para aumentar a minha capacidade produtiva. Então, dentro de uma mesma área, cada vez mais eu tenho o potencial de aumentar o volume, né, de produção. E usando, né, produtos como a gente tem dentro do nosso portfólio, associado ali, né, com uma recomendação, né, de forma mais assertiva, eh, a gente acaba atrelando, né, conectando, por exemplo, exigências de mercado, né. Então, um mercado de determinada cultura, né, que está cada vez mais exigindo que a gente tenha um produto com maior qualidade na ponta, e por consequência, né, uma menor pegada de carbono deixada, né, em todo o processo, eu vou ter um aumento, né, podendo ser significativo ali na venda do meu produto final ali, né, quer seja um café, quer seja uma outra a cultura que a gente esteja falando Inclusive, isso, para um isso mercado específico. isso linka muito com uma coisa que até um episódio que o João Moraes teve aqui falando de cafeicultura regenerativa, né? Uhum. Que inclusive existem mercados que valorizam isso, né? Assim, na hora de comprar mesmo a produção, eles querem um produto que tenha mais sustentabilidade, né? Que trabalhe Sim. a Sim, sustentabilidade. e cada vez mais esses mercados, né, têm incentivado, por sua vez, os produtores, a serem melhores remunerados, né. Então, na contramão, o produtor acaba investindo mais, produzindo mais e tendo o benefício, né, como consequência disso. Então, ele sabe que se ele entregar aquilo ali, ele vai ser melhor remunerado por conta de realmente ofertar um produto diferencial no mercado. E ainda cuidando do maior patrimônio dele, né? E Que é a ainda área que ele usa para plantar, né? Porque é aquele negócio, né? O solo acho que é o grande ativo exato. de todo agricultor. E acho que também, né? Não sei se você vai concordar comigo, acho que se linka muito com essa coisa que a gente falou aqui o tempo todo dos 4 Cs, né? Sim. Porque eu acho que você diminui desperdício de produto, né? Então, assim, tudo isso vai impactando numa cadeia, né? É um efeito cascata, É, né? e tudo isso também vai influenciar na evolução, né, pro processo produtivo dele como um todo, porque é uma construção, né, o solo em si é uma construção, né, a agricultura também é uma construção que leva muitos anos, né, nada acontece ali do dia para a noite em termos de melhoria, a gente não passa, né, de um Sim. certo patamar muito, de forma muito rápida, né, digamos. Então, tudo isso vai ajudar para que ele tenha na mão, né, cada vez mais condições e de aportar investimento para dentro de casa, para cada vez mais buscar um diferencial e buscar essas melhorias de forma constante. Meu nome é Fabiano Paganella, eu sou engenheiro agrônomo, sou agricultor, atuo aqui na fazenda desde 94. A área plantada da propriedade atualmente é em torno de 1.000 hectares. A gente tem o cultivo de cereais de inverno e no período de verão a gente tem a cultura da soja, milho e feijão. No início começou o meu irmão a trabalhar com produção de grãos, ainda no sistema convencional. A partir de 94 a gente comprou essa propriedade e dali para frente a gente evoluiu. Nós queremos a sustentabilidade em todos os aspectos, econômica, social, ambiental, e para isso a gente precisa de resultado, racionalizar o uso de insumos, né? Produzir mais com menos. E nesse ponto de vista, eu acho que a agricultura de precisão facilita o nosso trabalho, facilita a nossa vida. Aumentamos em torno de 30% a média dessa última safra colhida, então a gente tem conseguido resultados extraordinários aí. O White Farm permitiu isso, essa facilidade. Momento 1 a 1. Chegamos ao fim aqui da nossa primeira parte da nossa entrevista, Aislan,
mas agora a gente vai para um bate-bola. É um bate-bola rápido para a gente conhecer você um pouco melhor, Bora tá? lá. A gente faz com todos os entrevistados aqui. Então vamos lá. Qual é o maior desafio enfrentado pelo agricultor na implementação de tecnologias no campo? Tá. Acho que você até já falou um pouquinho aí, É, mas talvez você tenha algum outro, né? é um dos pontos que eu ia falar, né? E na verdade é reforçar. É a questão, né, do uso da internet. Então a conectividade de novo aqui entra em questão, né? Então a gente a gente tem, lógico, né, iniciativas com governamentais, iniciativas, né, com outras empresas, instituições. E isso eu acho que cada vez mais tem que crescer mesmo, uma empresa se apoiar na outra ali e a gente de forma estruturada levar condições reais para que o meio rural, né, aumente essa questão de conectividade, aumente essa capacidade e realmente tenha acesso à internet e como fazer a coisa rodar, né? E, por sua vez, acesso às ferramentas digitais, a equipamentos, né, que trabalham de forma mais eficiente também. E, e eu diria que um outro fator aí envolvido é como a gente trabalha no tudo que a gente captura, né? São muitas tecnologias que a gente tem hoje disponível. O produtor hoje já tem uma aderência muito grande comparado com anos atrás. E acho que o grande ponto é a gente saber usar essas tecnologias e saber como usar as informações que elas geram para a gente. Porque eu vejo muito assim que tem tecnologias que são empregadas, mas que elas param num certo ponto. Então, pô, o cara fez lá, né, uma coleta de amostra utilizando agricultura de precisão. E aí isso gerou um mapa para ele ali, colorido, bonitinho, que ele consegue enxergar, né, qual porção, qual talhão da fazenda tem um fósforo maior, um fósforo menor, tal. Só que, de repente, na prática, ele não faz mais nada com isso, entende? Ou seja, usar a informação de maneira a Prática. agregar na produção, né? Exato, exato. Então, eu acho que O muito dado fica meio que parado ali, né? é, Você tem a informação na mão, mas não sabe muito bem o que exato, fazer. muita coisa acontece ali que a gente para no meio do caminho e a gente não segue. Por sua vez ali, né, por realmente falta de outra tecnologia no mercado disponível, né, para de repente a gente fazer essa coisa continuar, ou muitas vezes também até por questões comerciais, né? A empresa foi lá, vendeu o produto ou, né, vendeu o serviço e, e para por aí. Então, acho que é muito essa questão de como a gente saber ofertar melhor tanto o serviço, só que além disso, utilizar melhor a informação que esse serviço gera em prol, né, de melhorias realmente na produção, na área do produtor, para que cada vez mais a gente perpetue essa tecnologia de forma empregada. Quais as tendências do mercado quando a gente fala em ferramentas digitais? Alguma que você acha assim, olha, essa é uma tendência que eu acredito muito, está dando muito certo. Eu comentei ali, né, acho que no começo da nossa entrevista aqui, a respeito da inteligência artificial, né? Então, eu acho que essa é, né, uma tendência não só no agro, mas Né, em todos os em todos setores. os setores, mas eu vejo no agro também, né, como uma ferramenta que vai crescer cada vez mais e a gente tem que entender melhor, né, como é que ela pode nos ajudar frente ao que a gente tem hoje, para que ela também não seja um empecilho, né? Tipo, da gente de repente criar barreiras para usá-la ao invés dela realmente contribuir perante ao estado que a gente tem hoje. Então, eu diria que a capacidade nossa, né, entender a inteligência artificial e como colocar ela em prol, né, das nossas atividades ali, de tudo que a gente já tem desenvolvido, pode fazer uma grande diferença no futuro.
provavelmente fará, né? Acho que é Vai, um caminho sem volta, provavelmente né? sim, eu acho Como um também. entusiasta da tecnologia, você deve saber bem disso, né? Sim, e aí um outro ponto é cada vez mais o emprego, o uso, né, de produtos biológicos, né, associado à agricultura de precisão também. Então, né, a gente, por exemplo, hoje a gente já faz, né, a análise biológica do solo. Então a gente já consegue saber, né, que não só a fertilidade é impactada mediante o manejo que a gente faz, mas também a biologia como um todo. Então, micro-organismos, né, bactérias que atuam ali, que muitas vezes disponibilizam, né, nutrientes frente ao que a gente já tem de reserva, é, associada com soluções, né, tecnológicas, digitais, enfim, pode aumentar, né, essa nossa assertividade em determinado insumo que a gente vai fazer uso nesse ambiente, né, nesse sentido um pouco mais biológico, da gente contribuir para uma melhor biologia do solo e também melhorar a produtividade atual. Qual a sua maior conquista profissional aqui na Yara? Pergunta difícil. Eu É bom que é difícil, que sinal que tem muitas. É, Não é? tem bastante. Ah, mas assim, acho que o que mais me impacta hoje, né, e que me deixa bem, bem contente é eu ter me tornado, né, uma certa referência aqui dentro da empresa nessa especialidade que eu atuo hoje, né? Então a gente tem um envolvimento, né, com muitas áreas, com muitas pessoas, inclusive, né, pessoas, né, de fora do país hoje, né, para a gente cada vez mais conseguir melhorar o que temos e conseguir influenciar, né, o time lá na ponta para para que a gente realmente tenha sucesso nessa área e que ela seja parte, né, da estratégia da empresa como um todo também. Uma personalidade inspiradora. Minha avó. Boa escolha. Minha avó, ela faleceu ano passado e sempre, assim, a gente teve um contato muito forte, né? Uma boa relação, né? Eu fiquei fora, né? Eu moro em Ribeirão Preto, eu fiquei fora de Ribeirão durante alguns anos na minha jornada de trabalho e depois, quando eu voltei efetivamente a morar em Ribeirão, eh, a gente voltou, né, a ter uma relação mais próxima. Então, ia, né, desde aquela questão de confiar em mim ali para fazer um, um saque no banco, ó, cuida do dinheiro lá, tal, né? E me traz isso, me traz aquilo, tal. Então, a gente conversava muito, ela sempre me chamava para tomar um café ali, quando ela fazia um café à tarde, e eu tava lá. E então a gente teve uma relação muito próxima e eu levo assim comigo muitos aprendizados que eu tive ali em muitas das nossas conversas. Então é realmente uma referência para mim. Um filme. Milagre da Cela 7. Eu não lembro a origem desse filme agora, mas ele não é nem É, norte-americano, não, ele é e estrangeiro. ele não é muito novo, né? Ele já tem Ele um é tempo. se eu não me engano, de 2019. É, E foi um filme assim que, sabe que te marcou. aquele que você vai assistir, você não dá nada, Aí você fala, e nossa, aí no final você, pô, hum, algo assim que você é, é, tira uma baita experiência, sabe? Um baita aprendizado ali, e que de uma certa forma ele traz um pouco de aspectos da humanidade que a gente vive hoje, de questão de respeito, de repente a gente conseguir encontrar similares ali, né, iguais a nós, em um ambiente que talvez não é propício para aquilo, né, igual acontece ali, sem querer dar spoiler aqui para quem não assistiu, não vale contar o fim do filme. mas é um filme bem impactante.
Fica a dica, né? Fica a dica aí. É isso aí. O que faz no seu tempo livre? Eu tento fazer várias coisas, mas na maioria delas acaba sendo sempre as mesmas. Eu gosto muito de exercício físico, então ir na academia ali, junto com a minha esposa, de estar em ambiente ali ao ar livre, então no final de semana dar um passeio no parque com o cachorro e tal, a gente dá uma caminhada e lógico, né, faz parte aí também a gente se capacitar, procurar aprender coisas novas e o aprendizado não acaba, né, então Nunca é é, demais, né? é, con- Conhecimento nunca é demais. continuar estudando aí. Eu tô numa jornada agora em que eu tô bem forte no aprendizado aí, tentando uma fluência em inglês, então um idioma que eu acabei deixando um pouco de lado em certo momento, que agora tá me exigindo mais, digamos assim, Faz parte. faz parte. Faz parte. E um conselho para os profissionais do setor, para os agrônomos que estão vindo aí. Eu acredito muito que isso também fez parte, né, da minha experiência na jornada de trabalho, que foi a minha jornada profissional, né, que foi a questão da multidisciplinaridade. Então, a gente sai, né, da faculdade ali de algumas especializações em que a gente aprende muito da mesma coisa, né? E a gente acaba sempre ficando focado no que a gente gosta, né? Então, agrônomo, né, por sua vez, gosta do campo. Eu que agora, né, sou mais escritório do que campo, posso falar, mas a gente acaba focando muito, né? De repente ali só enxergando o que a gente está fazendo, né? E dentro de uma empresa, assim como na Yara, a gente tem muita participação, né? De outros setores. Então eu acho que o ecossistema eh, do campo hoje, né? A gente falou lá atrás, né? Das máquinas conversando com o sistema, né, Sim. lá no escritório, mandando informação diretamente e podendo fazer com que essa informação, né, chegue lá no sistema financeiro da empresa, da fazenda, alimente o sistema de gestão também. Então, cada vez mais a gente ter uma multidisciplinaridade ali, a gente conhecer como funcionam as outras coisas, acho que vai eh, impactar mais no que a gente faz no campo. E aí, de novo, né, aquela questão toda de como usar e como fazer tudo isso em prol, né, de um ambiente melhor, mais produtivo e mais rentável também, que no final das contas a gente tem que eh, trazer dinheiro para dentro de casa e o Claro. produtor, por sua vez, também tem que ter rentabilidade no seu negócio. Sim, a atividade tem que ser A- sustentável Sustentável, em todos os aspectos, né? inclusive economicamente, Sim, né? Sim, claro, né? Faz parte da sustentabilidade. João Moraes, quando esteve aqui, falou isso. Falou sustentabilidade também é sustentabilidade financeira, né? exato. A pessoa conseguir pagar as contas, Sim, com né? Isso, certeza. isso é importante. Bom, quero agradecer muito sua presença aqui, Aislan. Muito Obrigado. obrigado, foi incrível, um papo muito legal. Obrigado por tanto conhecimento. Eu que agradeço. Estou à disposição. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência e convido você a conhecer os outros conteúdos da Yara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Yara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!